Olá pessoal, escrever a história na passagem do século XX para o século XXI. Tem diferença em relação a outras épocas? Sim, tem diferença, tem muita diferença. Quer compreender? Vem comigo que no caminho eu explico. Aula de introdução ao estudo da história. Eu sou o professor Carlos Zacarias, da Universidade Federal da Bahia. Esse é o nosso semestre de 2021.1. A nossa aula de hoje é uma aula ainda que articula história e memória. E eu vou fazer essa discussão pensando a partir do livro de Enzo Traverso, né, que não tem tradução para o português, a minha tradução é espanhola, La História como Campo de Batalha. Enzo Traverso usa um conceito de Reinhard Koselleck, um historiador alemão de Salzeiset, para pensar como é que a escrita da história se transforma na passagem do século XX para o século XXI. Se todos estão bem situados, nós estamos falando de um século que Eric Hobsbawm chamou de o breve século XX, um século que se inicia em 1914 com a Primeira Guerra Mundial e que tem logo em seguida, ao início da Primeira Guerra Mundial, um elemento que demarca a época, né, que demarca a era dos extremos, né, segundo Hobsbawm, que é a Revolução Russa, e se fecha com a queda do Muro de Berlim em 1989, uma época então que vivencia esse breve século XX, uma época que é compreendida pelo grande historiador britânico Eric Hobsbawm como uma era de extremos. Para Enzo Traverso, essa época, este século curto, esse breve século XX, ele inspirou utopias, né? E os historiadores que já tinham percebido a forma como o pensar o passado também significava refletir sobre o presente e certamente sobre o futuro, porque as utopias configuram a perspectiva de futuro, aquilo que Koselleck chama de horizonte de expectativa, tinham se dado conta que na passagem do século XX para o século XXI, depois da queda do Muro de Berlim, esse horizonte de expectativa se estreita, né, ele se afunila em função de uma expectativa que tinha sido frustrada. As utopias constituídas ao longo do século XX, especialmente a utopia incorporada com a Revolução Russa, ela de alguma maneira naufraga. Eu não vou entrar aqui no mérito desse naufrágio, né, no significado da ascensão do stalinismo e da debacle da União Soviética, não vou entrar nesse mérito, mas de fato essa utopia que tinha sido uma utopia que moveu a humanidade ao longo do século XX e também moveu a interpretação dos historiadores neste século todo, o naufrágio dessa utopia tem um impacto significativo na história e na maneira como as ciências humanas e a história, os historiadores interpretam o passado. Né? Nesse sentido, conceitos que eram muito caros a este passado recente, né, ao século XX, eles se transformam, eles se transmutam. Conceitos que eram positivos, então o próprio termo utopia, a própria ideia de revolução, o próprio termo comunismo, né, a ideia de uma sociedade comunista, né, sem exploração do homem pelo homem, esse termo ele ganha uma outra conotação, em seguida a falência desse modelo de sociedade e a linguagem passa a ser colonizada por uma dimensão empresarial que passa a frequentar os ambientes das ciências humanas, a própria universidade, e redimensionando aspectos que antes eram tidos por negativos e passam a ser positivos, e outros que eram tidos por positivos e passam a ser negativos. Então há uma lógica empresarial que invade o espaço da universidade, na medida em que a utopia, os projetos coletivos, a ideia de uma sociedade sem classe e liberta de toda a opressão e exploração, de certa forma, parecia naufragar ali com a queda do Muro de Berlim. Então, nesse sentido, esse lexo empresarial, ele penetra, né, nos campos das ciências humanas e penetra na historiografia e vai consumando uma nova forma de perceber a realidade. Os debates da historiografia que passam a existir desde então, eles têm uma forte característica desse estreitamento da relação do passado com o presente. É um passado que, para usar uma expressão também de Ernest Nolte, um passado que não mais passa, né?
e esse presente que se assenhora do futuro e passa a ser uma constante. Para Enzo Travesso, há dois elementos fundamentais, dois vetores fundamentais dessa modificação que são percebidos na história política do século XX. Né? Primeiro, a Revolução Conservadora, né, o que ele chama de Revolução Conservadora, que é a ascensão de Margaret Thatcher na Inglaterra e Ronald Reagan nos Estados Unidos. A investida que esses dois personagens políticos do mundo conservador fazem, né, a investida que eles fazem contra o socialismo real, né, o redimensionamento da Guerra Fria, né, uma terceira Guerra Fria nesse contexto aí, especialmente a perspectiva de que a humanidade pode ser atingida por uma guerra mundial de proporções gigantescas. Então a gente vive na década de 80 apavorado com a sombra dessa possível aniquilação por uma guerra mundial, né, a guerra nas estrelas, né, e a própria prática desses dois personagens que vão atacar os sindicatos, que vão esvaziar o papel que as organizações dos trabalhadores têm, né, em função do advento do neoliberalismo, né, do ataque aos direitos, da supressão do estado de bem-estar social que tinha prevalecido depois da Segunda Guerra Mundial e que, com a ascensão desses líderes conservadores, começa a ser emparedado por uma perspectiva neoliberal que retira empregos, né, que destrói direitos e que impede, pelo ataque aos sindicatos, né, e pela falta de uma referência, né, já que o socialismo real está em crise até a queda do Muro de Berlim e a desagregação da União Soviética em 1991. Então a falta dessa referência também impacta também na capacidade de luta dos trabalhadores. Esse é o primeiro vetor. O outro vetor é o vetor do conformismo, né, na medida em que nem mesmo as correntes de esquerda e cujas expectativas tinham sido incorporadas em alguns políticos importantes, e o Enzo Travesso cita o François Mitterrand, né? O mitterrandismo na França, ele se adequa a um conformismo como se, de fato, a lógica do fim da história inscrita na obra de Francis Fukuyama, né? O Fim da História e o Último Homem, essa obra de 1991, que hoje é uma peça de museu, né? Mas como se essa lógica do fim da história fosse de fato assumida pelas lideranças de esquerda, mesmo de uma esquerda moderada, né? Porque a esquerda mais radicalizada, a esquerda revolucionária, que nunca deixou de existir, ela sempre foi muito marginal e nunca teve uma presença eleitoral importante, mas essa esquerda mais moderada, que incorporava em si muitas expectativas, ela assume uma postura conformista, já que não faz as mudanças que tinham sido prometidas desde sempre e que eram expectadas, né, pelos seus eleitores, né? No Brasil nós temos alguma coisa parecida, porque em seguida a ditadura, apesar do boom editorial, apesar do grande impulso de cultura que nós temos, né, com grandes debates que existem, a derrota de Lula perante Collor em 1989 abre um momento de frustração e de alguma forma de adaptação do próprio Partido dos Trabalhadores às regras do jogo eleitoral. Então, na saída da eleição de 89, o PT, que não tinha um programa ultra radical, que não tinha um programa revolucionário, mas tinha um programa com traços de moderação, entretanto com aspectos que eram muito radicais para a época, né? Aquele programa democrático popular representado ali na coalizão de esquerda que Lula encabeçava. Na derrota do PT em 89, a vitória de Collor foi um balde de água fria, muito frustrante, e o próprio PT, ao invés de apostar nas lutas em seguida, ele aponta para 1994 como o ano em que todos seríamos felizes, né? Então, assim, havia adesivos para carros na época que, em seguida à derrota de Lula na eleição de 89, ele apontava para 1994 como se nós fôssemos passar 5 anos sem felicidade, 4 anos sem felicidade, né? E o adesivo dizia assim: feliz 1994, né? E todo mundo sabe que Lula perdeu em 94, perdeu em 98 e só em 2002, né, com um programa muito mais transformado em relação ao que tinha sido em 89, o PT logra ser vitorioso. Então esse campo de conformismo aí é um campo muito forte, né, muito presente também nesse modo como os impactos das transformações efetivas nesse breve século XX, né, a crise das utopias, a crise do socialismo real, o desaparecimento dessa referência, ele termina produzindo uma série de posturas que são posturas que, se não assumem abertamente a ideia de que a história chegou ao fim,
né, trabalham por dentro do sistema, por dentro da democracia liberal burguesa, como se de fato ela representasse o fim de toda a história. Né? Nesse aspecto, há um aguçamento das tensões políticas, né, nesse contexto aí, especialmente das tensões que são trazidas pela história. Né? Nós estamos falando de uma época em que a memória ela passa a explodir, ela passa a aparecer mais. Né? Nós estamos falando de uma época em que boa parte dos regimes autoritários da América Latina, das ditaduras de segurança nacional, tinham chegado ao fim, né? Em cujos governos que ascenderam depois dessas ditaduras cobraram um preço alto. Né? Em alguns países isso aconteceu. Em países onde não houve uma justiça de transição, onde os ditadores, os torturadores não foram levados às barras do tribunal, como por exemplo no Brasil, onde houve uma transição pactuada, essas tensões não deixaram de existir. Né? Entretanto, as políticas de memória foram sobretudo políticas de esquecimento. Né? Não que a dos outros países que viveram rupturas não tenham sido também políticas de esquecimento, mas os países que viveram rupturas, né, através de crises agudas dos seus regimes autoritários, das suas ditaduras, essas rupturas foram mais produtos de esgarçamento nas relações, elas terminaram ensejando circunstâncias em que a punição era possível. Quando a transição era pactuada, era negociada, como foi no caso da transição brasileira, essas tensões, mesmo aparecendo, elas implicaram em políticas de memória e que promoviam o esquecimento, que foram muito mais eficazes do que nesses outros países que eu cito aqui. Então essas tensões são agudizadas, né? Essas tensões elas não desaparecem, né? O ponto de inflexão de todo esse momento é, como eu disse, a queda do Muro de Berlim em 1989 e 2 anos depois a desagregação da União Soviética, né? E depois as guerras que são produzidas a partir daí. Ou seja, o mundo se reconfigura de uma tal forma e obviamente que as ciências humanas, as humanidades e a historiografia não está imune ao que acontece no plano da vida real. Então os historiadores foram impactados por isso. Há transição em muitas áreas de pesquisa, algumas transições são muito positivas, né, porque os historiadores vão acessar novas fontes, vão acessar novos arquivos, né, vão lutar pela abertura de arquivos e vão redimensionar sua perspectiva em relação ao passado, a partir do conhecimento desse passado mais a fundo, porque esses arquivos vão sendo revelados. Mas em larga medida esse ponto de inflexão ele traz também na frustração, no conformismo, uma atitude de muitos historiadores que se adaptam à nova conjuntura. Né? É como se toda a historiografia constituída até ali fosse uma historiografia militante, portanto uma historiografia descartável, uma historiografia que precisava ser superada. E o produto, às vezes, dessa transformação, que de um lado pode ser positivo, né? E eu cito aqui a historiografia da escravidão, que se valeu dos debates da década de 80 e do acesso a novas fontes, da compreensão do alargamento do que era fonte, a historiografia da escravidão, que teve muitos debates, essa transformação foi muito positiva. Né? Mas em outras historiografias, como por exemplo a historiografia do golpe de 64 e da própria ditadura, ela vivencia uma perspectiva muito distinta e, do meu ponto de vista e de alguns historiadores, muito pior do que tinha havido. Né? Então, assim, citando o historiador norte-americano Kevin Murphy, ele diz, em relação à história da Revolução Russa, que depois da abertura dos arquivos da União Soviética, dos arquivos de Moscou, que não revelaram coisas muito extraordinárias, que não trouxeram informações muito mais substanciais do que já se sabia, né? Na verdade, a abertura dos arquivos, na maior parte do tempo, segundo Kevin Murphy, confirmou boa parte do que se sabia, boa parte do que os clássicos tinham dito sobre o tema. A historiografia, ao invés de caminhar para a esquerda, segundo Kevin Murphy, ela caminhou para a direita. Então, contra todas as evidências, né? É importante dizer isso. O problema não é caminhar para a direita ou para a esquerda, o problema é caminhar contra as evidências, porque o historiador tem que lidar o tempo todo com as evidências. Na historiografia sobre o golpe e a ditadura, o que acontece é alguma coisa muito parecida.
né, contra as evidências que vão sendo reveladas, né, contra aquilo que se conhece, ao invés da historiografia afirmar uma postura de esquerda em relação ao golpe e à ditadura, a historiografia ela caminha para a direita, começa a contemporizar com a ditadura, começa a admitir algumas perspectivas que estavam presentes no ambiente castrense e que, extrapolando os muros desse ambiente, passam a informar a historiografia através de figuras insuspeitas, né, entre os historiadores, né, historiadores importantes que ganham as novas gerações, né, e que fazem uma discussão, por exemplo, compartilhando as responsabilidades pelo golpe de 64. Isso é uma coisa que está presente, inclusive, no negacionismo do discurso do nosso presidente da República, né, deste governo que recentemente comemorou o golpe de 64. Né? Então esse ponto de inflexão ele é um dado importante, né? E ele também transforma a história sob diversos aspectos, né? Sob diversos aspectos a história vai se transformando, porque há a emergência de uma história global, há uma crítica à ideia de Ocidente no modo como ela existia, né? Como essa ideia existia, né? Há um pouco da perspectiva que passa a perceber que as fronteiras nacionais admitidas a partir de certa época da história, elas em contextos distintos, elas não são tão eficazes, não são tão efetivas. Então os historiadores buscam pensar uma história global do Atlântico, uma história global da escravidão, uma história global do próprio trabalho, né? Então o advento da história global é uma coisa que surge nesse contexto aí. Há também o retorno do acontecimento, depois da Segunda Guerra Mundial. Uma das correntes mais fortes, mais efetivas das ciências humanas foi a corrente estruturalista, e a corrente estruturalista não é uma corrente que lida com o acontecimento, que lida com o sujeito, que lida com a transformação, que lida com a mudança. Na verdade, a corrente estruturalista, para falar muito brevemente sobre o assunto, ela fixa o seu olhar sobre as estruturas, e as estruturas são verdadeiras armaduras onde os sujeitos têm pouca mobilidade, têm pouca movimentação, têm pouca capacidade de atuar com liberdade. Então, depois dessa crise aí, que já tinha sido antecedida por outras crises, o próprio maio de 68, o próprio ano de 68, que é um ano marcado por muitas rupturas, por muita rebelião, ele questiona o estruturalismo, mas depois da derrota do maio de 68, o que se segue ali é uma estabilização dos regimes, inclusive com investidas de governos autoritários sobre aquelas lideranças de maio. Então esse ponto de inflexão esse ponto de possível inflexão de maio, ele não se consuma, porque aquela aparente estabilidade do mundo do pós-guerra se reconfigura depois que o maio é derrotado, e apenas depois de 89 é que se percebe que a história não chegou ao fim, que nós vamos viver possivelmente períodos de mais ruptura, de mais intensidade, de mais tensão, de mais guerra, de mais imperialismo, de mais revolução, de mais contra-revolução, de mais golpe, como disse bem Eric Hobsbawm no Era dos Extremos. Então o acontecimento retorna. Então a ideia de que há uma história política acontecimental que precisa ser observada pelos historiadores ao lado da história global é muito importante nesse novo contexto aí, dessa nova forma de escrever a história, e todos os historiadores têm que estar atentos. Em quarto lugar, há um outro elemento aí que é o surgimento da memória. A memória que existiu quase sempre para os historiadores como fonte, quando elas explodem na década de 70, ou seja, quando aquelas pessoas que viveram os passados traumáticos querem lembrar, e ainda mais na década de 80, quando as políticas públicas de memória não conseguem conter a voz do testemunho, essas memórias invadem também o terreno da historiografia, estreitando ainda mais a relação entre o presente e o passado, porque a memória sempre ressignifica o passado, a memória sempre é uma dimensão do presente, embora também a história seja, mas a história lida com o passado, mesmo sendo a partir do presente, mas o passado é o objeto da história. A memória, ao contrário, é o presente que é o ponto de partida, o ponto fulcral, porque é sempre do presente que a gente lembra. Então a gente lembra de uma forma hoje, lembra de uma forma depois. Então a memória invade a historiografia, e não apenas
mais como fonte, mas agora também como objeto, né? Os historiadores passam a indagar a forma como a memória é produto de uma temporalidade, é produto de uma coletividade, é produto de uma classe, de um grupo, de um país. Então a memória passa a ser uma coisa muito importante ao lado da história global e ao lado do retorno do acontecimento. Para compreender essa transformação, o Enzo Travesso propõe pensar a ferramenta da história dos conceitos, né? A história dos conceitos de Reinhard Koselleck, né? Que tem este livro aqui, História dos Conceitos, é um historiador alemão, né? É dele também o conceito que abre o livro de Enzo Travesso, né? Zeitgeist, né? Que está presente nesse outro livro aqui de Reinhard Koselleck, Crítica e Crise, né? Quando Koselleck, pensando ali o advento do mundo moderno, né, muito especialmente entre o século XVIII, né, meados do século XVIII, meados do século XIX, determinados conceitos se transformaram e deram uma outra qualidade à forma como a humanidade compreendeu o seu próprio tempo, o passado e o futuro. E é isso que Enzo Travesso está dizendo aqui também. Então, essa ferramenta da história dos conceitos serve para a gente pensar a maneira como a historiografia ela se transforma, né? Como é que ela reconfigura o espaço intelectual. Nesse sentido, a história das ideias, a história dos conceitos, o modo como nós, historiadores, lidamos com o próprio produto do nosso trabalho, ele também muda. A gente não pode olhar mais para uma obra de um historiador e tomá-la ela simplesmente como verdade. Se algum dia isso existiu, hoje é uma coisa que ficou para trás, porque a gente sempre olha pensando de que lugar esse historiador escreve, com quem ele está debatendo, quais são os seus interlocutores assumidos, quais são os seus interlocutores tácitos que estão nas entrelinhas, Ou seja, o produto do nosso trabalho é submetido a um verdadeiro escrutínio para a gente entender como é que essas transformações todas aparecem na nossa obra, qualificam positivamente ou qualificam negativamente o produto do nosso trabalho. Para fazer esse procedimento, Enzo Travesso chama atenção para alguns riscos. O primeiro risco é o essencialismo. Nós não podemos cair no essencialismo de achar que os clássicos eles explicam por si só a nossa própria época. É necessário a gente sempre compreender os clássicos, olhá-los à luz da realidade atual, para ver em que medida eles são aplicáveis, fugindo desses riscos, desse essencialismo que pode produzir um anacronismo ruim, um anacronismo desqualificador do nosso trabalho. Enzo Travesso diz que há uma outra forma de anacronismo, que é um anacronismo fecundo, por exemplo, no que Enzo Travesso diz, a forma como Gramsci usa Maquiavel. Ele pega Maquiavel, que é um autor do início da era moderna ali, e aplica no seu próprio tempo para compreender a forma política como o Estado se estabelece, como ele se organiza, como se dá os processos de hegemonia e de direção de uma classe sobre a outra. Esse anacronismo, entre aspas, gramsciano, é um anacronismo fecundo. Então nós podemos fazer esse procedimento também com o próprio Gramsci para pensar, por exemplo, o advento das formas fascistas atuais e ver como é que o intelectual sardo, o marxista sardo, que foi Gramsci, ele lidou com o fascismo no seu próprio tempo e pensar em que medida a maneira como ele interpretou o fascismo no seu próprio tempo, fascismo que o vitimou, diga-se de passagem, o fascismo no seu próprio tempo serve para a gente pensar o fascismo contemporaneamente, já que há um dado da nossa realidade ainda pouco visto por Enzo Travesso, que por seu turno um estudioso também da extrema-direita, mas um dado da realidade mais recente, que é a ascensão das correntes de extrema-direita. Então a gente pode pegar esses autores do passado, não só Gramsci, mas Trotsky, Clara Zetkin, outros autores que não apenas interpretaram o fascismo, mas lutaram contra o fascismo, lutaram submetidos à urgência de impedir que a barbárie se estabelecesse no mundo.
Então esse anacronismo é um anacronismo perfeitamente válido, né? Anacronismo na linguagem de Enzo Travesso, né? Que a gente nem poderia dizer isso aí, mas eu estou só utilizando a linguagem dele, né? O anacronismo fecundo, né? Enzo Travesso diz da importância nesse procedimento da linguistic turn, né, da virada linguística, né, na verdade é uma corrente dos anos 70 que tem muito impacto na historiografia, que tem um autor canônico entre nós, né, que penetrou no Brasil, é um norte-americano, Hayden White, né, o Hayden White é um dos autores da linguística turn mais radicais, né? O Enzo Travesso tem vários senões, mas assim ele chama atenção para a forma como a linguistic turn ensinou para a gente depurar o texto, né? Lidar mais com o texto sem que necessariamente esse texto seja tomado como ligado a uma realidade, né? E claro que Enzo Travesso, como um autor com referências do marxismo, nunca esquece da realidade, né? Mas assim, o fato dele chamar a atenção para a linguística turn é dizer que mesmo sem a gente cair no pantextualismo radical, esse de Hayden White, nós podemos aprender com a linguística turn, aprender como a história se transforma, como os conceitos se transformam, como a linguagem se adaptou. Né? O Enzo Travesso, em alguns outros capítulos do livro dele, ele, por exemplo, compara a obra de François Furet, O Passado de uma Ilusão, né? A obra de Eric Hobsbawm, que são obras que analisam o mesmo período da história de uma perspectiva textual, né, inteiramente distinta, né, já que a linguagem de Eric Hobsbawm é uma linguagem da tragédia, né, de uma utopia que se construiu e terminou numa tragédia, e a linguagem de François Furet é da cômico ao farsesco, né, porque François Furet exalta a maneira como a humanidade se reencontra na perspectiva dele com a liberdade, né? Derrotando o socialismo soviético, assumindo o capitalismo e o liberalismo como sua forma privilegiada de se organizar. Então, o que Enzo Travesso faz é comparar essas duas obras e dizer assim como a linguística turn pode nos ensinar a compreender a maneira como dois historiadores de perspectivas muito distintas encontraram o século XX. Né? É claro que nós estamos falando de obras também com pesos muito diferentes, né? Porque se a obra de Eric Hobsbawm é uma obra que funciona muito hoje, né? Uma obra válida que boa parte de nós conhece, a obra de François Furet também virou uma peça de museu, não tem nenhuma validade pela sua baixa qualidade como interpretação do século XX, né? O Enzo Travesso diz que ele faz essa perspectiva muito inspirado em Arno Mayer, né? Um autor britânico também importante, né? Que pensou ali o conservadorismo, né? Entre o século XIX e o século XX, né? Até ali o tradicionalismo, até a ascensão dos governos autoritários e dos próprios fascismos, né? E ele pensa o Arno Mayer para dizer da necessidade de que no trabalho do historiador deve haver sempre a contextualização, nós temos sempre que atribuir ao passado o lugar que ele tem, né, como passado em si, a necessidade de pensar isso de uma perspectiva do historicismo, né, não desse historicismo radical do cientificismo do século XIX, mas um historicismo que não busque no passado os sentidos da história. A história às vezes existe por si só e não comporta sentidos, às vezes são os historiadores que percebem esses sentidos, né? O sentido numa perspectiva hegeliana, né? De providência, de caminho, né? de linha, né? Então assim, o historicismo é para abdicar dessa perspectiva de sentido e buscar as coisas onde elas se dão, né? Do comparatismo, né? Porque nós temos que fazer comparações para perceber onde é que é possível a gente pensar realidades distintas de uma perspectiva semelhante, né, aproximada, né, e um desdobramento disso também do conceitualismo, né, alinhando a inteligência dos conceitos, né, porque os conceitos eles resguardam aspectos de realidade distinta, atribuindo a essas realidades distintas dimensões semelhantes, né. E esse conceitualismo deve estar aliado ao gosto pela narrativa, né? Porque é a obrigação do historiador narrar. Então a gente deve então trabalhar nessa inspiração
que Arno Maia nos oferece, né, nessa perspectiva de contextualizar, de historicizar, né, de comparar e de incorporar o conceitualismo, né? Então, nosso trabalho é escrutinar a operação historiográfica, né? E nesse sentido também o Enzo Travesso, ele tem um outro autor que é muito importante na obra dele, que atravessa todo o texto dele, não só esse, mas outros textos dele, que é um autor que é muito reivindicado por ele, que está muito presente na obra de Enzo Travesso, que é o Walter Benjamin. Porque o Walter Benjamin coloca que não há nenhum passado que seja acabado. Walter Benjamin que coloca para aquele que interpreta o passado a necessidade de fazê-lo da perspectiva dos vencidos, porque fazê-lo da perspectiva do vencedor é construir uma história apologética, uma história dotada de um providencialismo, como está presente na obra de François Furet, porque é como se a Revolução Russa e esse passado da ilusão que ele constrói estivesse efetivamente destinado a naufragar, a fracassar em algum momento. Essa é uma história apologética, uma história providência, que é de François Furet. O oposto disso é justamente o que Benjamin ensina para a gente: não há nenhum passado que seja perdido por completo. Porque o historiador, ainda mais quando ele conjuga o seu trabalho à história dos vencidos, ele faz na perspectiva de que todo passado, todo monumento de barbárie, como um monumento de progresso, todo monumento de progresso é um monumento de barbárie, ele tem essa abertura para o presente, porque o presente só se transforma na medida em que o passado tem que ser apropriado pelo historiador do presente, para impedir que aqueles que sempre venceram continuem a vencer. Então essa história de Enzo Travesso é uma história que está eivada de memória, está eivada de perspectiva muito complexa da história. É essa história que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente pensar de como o escrever a história na virada do século XX para o século XXI tem muito a nos ensinar. Então essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar, dê o seu like, ative o sininho, e se inscreva no canal, porque nas próximas semanas outros produtos dessa reflexão deste historiador aqui, de Carlos Zacarias, professor da UFPA, vai aparecer nesse canal aqui.